Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês pela primeira vez. Quero expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vossa família, pelo pastor desta igreja, que, como já foi dito, por um motivo nobre, não pôde estar conosco. Primeiro ele deve cuidar da esposa dele, e só assim ele poderá cuidar da esposa do cordeiro. É um exemplo para nós. A todo o corpo de obreiros que nesta igreja são ministros de Deus, muito obrigado pela recepção e pelo carinho. Se possível, vamos meditar em um texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Eu tenho disponíveis 2 livros da minha autoria. Cadê o Will? Pega um de cada para eu, por favor. Solteiro é assim, irmão. Casado é mais ativo, que a mulher vai treinando a gente. Para, meu bem! Mas solteiro às vezes tem... eu tenho 2 títulos em livros da minha autoria, e no final da mensagem estará disponível lá na porta. Lucas capítulo 7, vamos ler, por favor, a partir do versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade... Obrigado. Achou outro? Um só? O retorno está top, o som aqui é crente. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus. Irmãos, tem um tema: segredos da liderança de Paulo. Tem mais quantidade deste: solteirismo e namoro cristão. Os princípios de Deus para essas 2 fases. Mesmo que você seja casado, você pode adquirir, para adquirir conteúdo para aconselhamento aos nossos jovens e adolescentes. Quem sabe Deus quer te usar para alguns ou alguém. E um outro título eu tenho em livro da minha autoria: A Cruz de Cristo, a mensagem da nossa salvação, desde o Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Passem lá na banca da misericórdia. Eu trouxe maquininha, se você não trouxe dinheiro, e aceita Pix. Ô glória, um já está vendido. Irmãos, a fé mais nobre da antiguidade, considerada como a fé mais nobre no tempo antigo, era a fé dos estoicos. Eles criam que a principal característica de Deus era apatia. E isso significava incapacidade
de sentir. É um erro, porque Jesus sempre teve compaixão. Jesus sentia o que o outro sentia. E por sua compaixão, ele é quem é. Compaixão é sentir a dor do outro se colocando no lugar. Jesus é o único que pode nos consolar em nossas tribulações, aflições e até tentações, como diz a carta aos Hebreus. E Pedro disse para lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele é o único que assim pode perfeitamente nos ajudar, porque ele não entende de nossas aflições por teoria. Tudo que a gente sente, desde batalhas carnais, espirituais, familiares, financeiras, todas as batalhas que o ser humano enfrenta, Jesus enfrentou, sentiu na carne, na pele, na alma. Por isso ele é o ajudador perfeito. Ele é Deus em pele humana. Ele tem uma multidão que o segue. Além da multidão, ele tem os discípulos. E ele se importa com uma viúva. Só sendo Deus que é amor. Ele para o enterro. Ele toca no caixão. Ele fala com o morto. E devolve o filho único morto, agora ressuscitado, de uma mulher viúva. Isso é compaixão. Esse é um milagre extraordinário. John Charles diz que o príncipe da paz se mostra maior que o rei dos terrores. Quem é o rei dos terrores? A morte. Quem é o príncipe da paz? Jesus. O príncipe da paz, aqui em Lucas 7, se mostra maior que o rei dos terrores. Lawrence Richard disse que esse é o milagre supremo de Jesus. David Neal disse que esse não é o primeiro milagre público de Jesus, mas é o mais marcante até esse ponto do Evangelho segundo escreveu Lucas. Por que eles dizem isso? Há algumas respostas. O texto tem que responder isso. Porque você pode ler esse texto e dizer que legal, mas se homens testemunham de tal forma desse milagre, eu fico ponderando a respeito dele. E o que eu aprendo, eu quero compartilhar com vocês. Aqui no capítulo 7, Jesus responde à oração de um homem. Mas essa mulher não ora, ela chora. E Jesus dá-lhe uma resposta milagrosa pela sua soberana vontade, sabendo do desejo do coração dela. Entenda, o centurião nos primeiros versículos orou dizendo: cura meu servo. Essa mulher não orou, ressuscita meu filho. E Jesus responde à oração do centurião, um homem. E Jesus supre uma necessidade dela, uma mulher. Porque ambos, homem e mulher, para Deus têm o mesmo valor e são dependentes da sua graça. Segundo lugar, o centurião é rico, ele tem 100 homens ao seu comando, ele trabalha para Roma. A mulher é pobre, ela é chamada de viúva. Ela havia perdido o seu marido e agora acabou de perder o seu filho. A esperança de futuro, de mantimento para ela, acabou. Na ausência do pai, o filho trabalha.
E agora ele morre. Jesus responde o rico, o centurião, e ajuda a pobre, que é a viúva. Deus não tem problema com o rico. O problema de Deus com as riquezas são duas. Primeiro, as riquezas ilícitas. Segundo, quando elas tomam o lugar de Deus. E eu posso acrescentar mais uma: quando o rico esquece que o pobre é sua missão. Há muitas igrejas com pastores materialistas e lobos devoradores, que pelo fato de alguém ser rico, o pastor pensa que esse tal já pode ser um pastor ali na igreja, quando a chamada dele é cuidar do pobre e não ser ministro. E para segurar o dízimo de alguns, se dá cargo, ao invés de ensiná-lo a cuidar dos necessitados. Nunca deixará de haver pobres, nunca deixarão de haver ricos. Provérbios diz que o pobre e o rico, Deus fez ambos. O rico para sustentar o pobre, e o pobre trabalhará para o rico. Sempre assim acontecerá. Jesus não tem problema com as riquezas, nem com os ricos. Ele atende o centurião que é rico e faz um milagre na vida da mulher que é pobre. Ao rico, Jesus atende à distância. Ele manda uma palavra, e quando o centurião confere, em casa o servo está curado. Com a mulher que é simples, Jesus vai na cidade dela. Jesus toca no caixão que está o filho dela, e Jesus devolve o filho ressuscitado a ela. Os mais necessitados são aqueles que maiores milagres receberão. Então, às vezes, há dependências em sua vida que Deus não fará milagre. Por quê? Porque você pode dar um jeito de solucionar. O fato de Deus ser o Todo-Poderoso não significa que Deus... O fato de Deus ser onipotente não significa que Deus é onicasualidade. Tem gente que confunde onipotência com onicasualidade. O que é onipotência? Oni vem do latim todo, potência poder, todo poder. Onicasualidade, toda causa, fonte de todas as causas. Tem coisas que você deve causar. Batei, abrir-se-vos-á. É você que abre e ela se abrirá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, eu entro. Ceio com ele e ele comigo. Se você quer que ele arrombe a porta, ele apresente a ceia, ele faça tudo, tu estás colocando Deus como onicasualidade e não onipotente. Onde eu quero chegar? É que o rico que clama por cura, recebe a cura. A mulher que precisa de uma ressurreição, recebe a ressurreição. Ela não clama pela ressurreição, é a compaixão de Jesus que causa. Mas o rico causou a ação em Jesus. Jesus está de boa e ele diz: cura meu servo. Aí Jesus diz: vou na sua casa. Ele diz: não te mereço na minha casa. Aí Jesus diz: nunca vi em Israel tanta fé. Ele causou em mim o desejo de fazer o milagre onde ele precisa. Então entenda, há situações que Deus não fará o milagre, porque você pode resolver com uma ligação, você pode resolver com uma conversa, você pode ir lá e confessar, se arrepender do seu pecado, você pode abandonar essa prática. É como uma história que eu ouvi, eu não sei, eu ouvi dentro de um carro, mas eu não sei para onde eu estava indo. Uma mulher traiu o marido com um homem negro, e o marido era branco. E ela perguntou para o marido: meu bem, em dia de chuva Deus pode fazer sol? Ele disse: pode. Meu bem, Deus pode fazer a noite virar dia? Ele disse: pode. E ela disse:
Eu sou branca e tu é branco. Deus pode fazer uma mãe branca de um pai branco gerar um filho negro? O marido disse: poder pode, mas se ele fizer, quem apanha é tu. Olha que bicha descarada. Então, tá no erro e quer transferir para Deus um paliativo, uma solução. Que consegue me entender? Ou seja, está estabelecendo Deus como unicasualidade. Eu já fiz isso, eu não estudava para a prova. Aí quando estava lá fazendo a prova, Jesus, abre a minha mente. E não foi só eu não. Alguém confessou, ou uma mãe ou alguém confessou. Glória a Deus. Jesus, que alguém levante a prova para eu dar uma olhada. A onipotência de Deus se coaduna com a natureza dele. Ele não fará pelo seu poder aquilo que mancha a sua essência, que é justa, pura, maravilhosa e santa. Apocalipse capítulo 4. Santo, santo, santo é o Todo-Poderoso. Ele é chamado de Todo-Poderoso uma vez, santo elevado a 3. Sendo ele rico, Jesus atende pela cura. Sendo ela pobre, Jesus atende a ressurreição. Então ela é mais necessitada, o milagre será maior. Sabe por quê, irmão? O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Você vê alguém mais cheio que o outro? Sim. É que ele é melhor que o outro? Não. É que ele simplesmente se demonstrou mais vazio e mais dependente. Por isso que quando você enxergar alguém orando, não é que aquela pessoa é top e você não é nada. Não, é que tu não ora nada. E aquela pessoa é totalmente dependente. Porque oração não é coisa de gente forte. Oração é de quem reconhece que é fraco. A pobre viúva tem um milagre maior do que o centurião que é rico. A minha esposa estava com um caroço no seio. 1 ano. Jesus cura. 2 anos. Jesus cura. 3 anos. Jesus cura. Eu falei, vai arrancar. Bora arrancar. Mas Jesus cura. Tá, ele cura, mas se demorou 3 anos e não curou, então vai tirar. Porque se ele quisesse curar, ele já tinha tirado já. Aí como ele não tirou, bora pagar o médico para tirar. Não, mas Deus vai fazer o milagre. Eu disse, Deus não vai fazer o milagre. Ela perguntou, por quê? Eu falei, primeiro porque você tem condição de pagar. Você é cantora, eu tenho um monte de views aí no YouTube. Segundo, eu tenho condições de pagar. Vendo muitos livros. Tenho muitos alunos. Quarto, você tem plano de saúde. Quem não precisa, Deus pode fazer o milagre. Mas se você pode resolver, toma atitude. Maior a necessidade, maior será o milagre. Deu para entender até aqui? Bora para o texto, se você puder acompanhar. Em dia subsequente, ou seja, um dia após a cura do servo do centurião, Jesus foi à cidade, e com ele seus discípulos e numerosa multidão. Preste atenção que a Bíblia não coloca os discípulos no meio da multidão. Lucas, como um bom médico detalhista, ele diz, Jesus está indo, tem os discípulos e tem uma numerosa multidão. Tem gente que está no meio da multidão, mas não é discípulo. Lucas faz questão de frisar que com Jesus tem discípulo e multidão. A multidão se envolve no culto. O discípulo tem compromisso com o culto. A multidão, se tiver ok, se não tiver culto, ok também. O discípulo não. Ele não depende que tenha culto, ele gera. Ele causa o culto. A multidão viu o milagre, se agradou, vai embora. Discípulo não. Ainda que fuja, como no Getsemane, ele volta para o pé da cruz, igual João.
Por isso que Lucas difere: multidão de discípulos. Multidões abandonam Deus, discípulos são leais. Discípulo é aquele que anda debaixo da poeira dos pés do mestre. A multidão cerca Jesus, os discípulos vão sempre atrás de Jesus. Ele vai na frente e eu sigo os passos dele. Iam com ele seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximaram da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho. Essa expressão como está comparando, ou seja, como Jesus e uma multidão chegava na porta, outra multidão também chegava na porta. As duas multidões, me ajudem por favor, as duas multidões chegaram aonde? Legal, é isso aí. Olha só, está indo aqui Jesus, os discípulos e a multidão, indo daqui para lá. E a mulher com o filho morto está vindo de lá para cá. Eita, glória a Deus. A mulher com o filho morto e uma multidão, está escrito. Versículo 12: eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Peraí, Jesus está entrando, a mulher está saindo. Só tem uma interpretação nisso aqui. O cemitério fica do lado de... Sabe aquela cidade no interior de Goiás que a mesma placa de entrada é seja bem-vindo, volte sempre? É como se fosse Naim. Uma porta para entrar, outra porta para sair. Perdão. A mesma porta de entrada é a porta de saída. Jesus está entrando, o enterro está saindo. Isso quer dizer, se a multidão... Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Olha só, Jesus está entrando, a mulher está saindo pela mesma porta. Se Jesus está indo daqui para lá e ela está vindo de lá para cá, Jesus está entrando na cidade, ela está saindo da cidade. Se Jesus está entrando daqui para lá e ela sai de lá para cá, isso quer dizer que o cemitério era do lado... Oh, povo inteligente. Então o cemitério é do lado de fora. A mulher está saindo e Jesus... Só mais uma. A mulher está saindo e Jesus... Então quer dizer que para ela, se põe no lugar dela, o cemitério está na frente. Sim ou não? Mas Jesus está entrando. Se para ela que está saindo o cemitério é futuro, para Jesus que está entrando, o cemitério é passar. Então ela diz: eu estou indo para lá, e é lá que é minha maior dor. Aí Jesus diz: eu já passei por lá, e eu já senti a sua dor, e eu vou interferir no meio da caminhada para consolar você. Então, tem muita gente que está a caminho do inferno, a caminho da angústia, a caminho da tribulação, e Jesus tem poder de parar no meio e dizer: eu já sofri tudo isso por você, eu já passei tudo isso, e eu tenho capacidade de te ajudar. Eu sei como é. Eu sei como é. De novo, bora para a porta. A mulher está saindo, Jesus está entrando. Ambos estão chegando aonde? Pode falar, na porta. Pode falar, irmã, na porta. Isso. Ambos estão chegando na porta. Irmão, Jesus poderia esperar que eles saíssem. Jesus poderia esperar lá no cemitério. Jesus poderia chegar mais cedo, entrar na cidade e impedir que ela saísse de casa. Só que Jesus vai na hora certa. Ele sempre trabalha na hora. Aí ela está chegando na porta. Ela é viúva, sim ou não? A cidade só tem uma porta, sim ou não? Se ela é viúva, a cidade só tem uma porta. Se ela é viúva, o marido morreu, e a cidade só tem uma porta. Aí agora o filho morreu,
Isso quer dizer que ela vai passar de novo na mesma situação. Então ela olha para a porta e diz: por essa porta eu passei para enterrar meu marido. Por essa porta eu vou passar de novo para enterrar? Sim ou não? Por aquela porta ela passou para enterrar o marido. E por aquela porta ela quer passar para enterrar. Só que quem está chegando na porta? E o que ele faz quando ele chega na porta? Para. Aí, quem está atrás dele? Quem está atrás dele? Discípulos. E depois dos discípulos? Aí eu pergunto. A pergunta é retórica, mas eu quero te ouvir. Tem como passar? Jesus para na porta. Quando a multidão está na porta para sair, Jesus para na porta, fechando a entrada, a saída também. Para ele é entrada, para ela é saída. Então quando eles estão saindo, Jesus se porta na porta. Como quem diz: ninguém passa. Precisamos passar, não vou deixar passar. Eu preciso passar para enterrar, eu não vou deixar passar. Ela precisa passar para acelerar esse processo, eu não vou deixar passar. Fechei a porta. Jesus fecha a porta? Sim ou não? Sim. O que ele abre? Ninguém. E o que ele fecha? Jesus fechou a porta com a presença dele. Jesus fechou a porta com os discípulos dele. Jesus fechou a porta com a multidão que estava ali com ele. Existem portas que você quer que Deus abra, e Deus está dizendo: eu não abro não. E você está dizendo: abro não. Eu quero passar. Não vou deixar passar não. Se Jesus deixa aquela mulher passar, ela iria parar no cemitério. Pergunta retórica: você quer passar pela porta para parar no cemitério? Ou você aceita eu te travar na porta e não precisa chegar no cemitério? Então eu vou trabalhar na sua vida com essa porta fechada pela minha presença. Mas por que o Senhor está fechando a porta? Porque eu sei o que tem depois dela. Existem portas que a gente quer que Deus abra. A gente não é onisciente. E Deus, sendo onisciente, Ele sabe o que aconteceria. Ele conhece o que é futurível. Isso se chama em Deus de conhecimento médio. Ele sabe o que aconteceria. A gente não sabe. Deus conhece as possibilidades, a gente não. Então Jesus fecha a porta na minha vida e na sua vida. E quando Ele fechar, aceite. Ele sabe o que tem depois da porta. No caso daquela mulher, o que tinha depois da porta era o cemitério. E Jesus não permitiu que ela passasse por aquela porta. Deus está no controle das portas na vida do seu povo. Portas na Bíblia são sinônimos de oportunidade. Há certas oportunidades que não são oportunidades certas. Jesus olha para ela e Ele vai ao contrário da situação. Qualquer mulher choraria com a perca do seu filho. Jesus diz: não chores. Não chores. Versículo 13, o Senhor a viu. Versículo 13, o Senhor teve compaixão dela. Versículo 13, o Senhor falou com ela e lhe deu uma ordem: não chores. Ele contraria a lógica. Ele está pedindo, ele está ordenando que ela se comporte conforme o milagre que Ele vai realizar. Onde há ressurreição não há lágrimas. Onde há morte há, mas onde há ressurreição não. Então Jesus já quer que ela se comporte como se o menino estivesse vivo. Não chores. Então Jesus a viu, Jesus sentiu, Jesus falou com ela. Versículo 14, se aproximou e tocou o esquife, o caixão.
onde o menino estava. Jesus não toca no menino como fez com a filha de Jairo. A filha de Jairo, ele a toma pela mão. Lázaro, ele chama do lado de fora. Esse daqui, ele toca no caixão. Ele toca no caixão. Para muitos, ele ficaria cerimonialmente impuro. Mas ele é tão puro que o impuro que ele toca não o torna impuro. Nada altera a santidade dele. Ele toca no esquife e fala agora com o morto. Só ele faz isso, irmão. Todos nós éramos mortos em delitos e pecados. Não há nada que possamos fazer para ter a vida eterna, para alcançar a salvação. Éramos mortos e o morto não faz nada. Perceba que a morte leva a filha de Jairo, criança, leva esse jovem e leva o adulto Lázaro. Porque a morte espiritual atingiu a todos. O pecado entrou no mundo e a morte passou a todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. A filha de Jairo, criança, morre, 12 anos. O jovem aqui morre. E Lázaro morre. Criança, jovem e adulto, todos atingidos pelo pecado. A filha de Jairo, mulher. O jovem, jovem. Lázaro, homem. A filha de Jairo, filha de rico. O jovem, pobre. Lázaro, outro rico. O pecado atingiu a todos. Mas vem Jesus e também ressuscita a filha de Jairo, ressuscita o jovem e ressuscita o adulto, o idoso. Porque assim como o pecado passou a todos os homens, a graça de Deus também é oferecida a todos os homens, a todas as classes de pessoas. Jovem, a ti te digo, morto, não é você que me escuta, sou eu que falo, e a minha voz te capacita a me ouvir. Eu vou repetir porque isso é estranho para muita gente que pensa que a salvação é por causa deles. Vou repetir. Eu vou repetir fazendo uma pergunta, pelo amor de Deus, me responde. Morto, escuta? E Jesus vai falar com o morto, sim ou não? Então Jesus vai falar com o morto. Jovem, a ti te digo. Ou seja, não estou falando com mais ninguém aqui, estou falando com o morto. Jovem, a ti te digo, levanta. E o jovem levanta, senta no caixão e começa a conversar. Mamãe, o que aconteceu? Mas o texto diz que ele falou. Então, ele não escuta, porque ele está morto. É a voz de Jesus que o capacita a reagir. Romanos 10, 17, muito conhecido. A fé vem pelo ouvir. Calma, vou completar o versículo. Porque a gente diz assim, ó, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz não. Não está escrito isso não. E não inventa não. Está escrito assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. São duas coisas ditas aqui. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, é a palavra dele que capacita seus ouvidos a ouvirem ele. Tudo começa com ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Se a palavra de Deus não é exposta, o homem por si mesmo não consegue ouvir. Então a total dependência é da palavra. A total dependência para a salvação é dele. Se ele não falar, eu não escuto. Não é que eu escuto tudo e sei quando ele está falando, não. Se ele me diz, ele capacita os meus ouvidos a entenderem o que ele está dizendo. Jovem, a ti te digo, levanta. É a palavra de Jesus que vai capacitá-lo. Aí ele se assenta e fala. Primeiro senta e depois fala. Alguns pregadores tinham que aprender isso, né, irmão? Senta e depois fala. Senta, cala a boca, aprende, depois fica em pé para falar. Sentou-se e passou a falar. Agora que é chique, versículo 15. E Jesus o restituiu à sua mãe. Só as mulheres, 1, 2, 3.
Vou ler e vocês repetem, minhas irmãs. E Jesus o restituiu à sua mãe. 1, 2, 3. Entendeu? Ó. Jovem, a ti te digo, levanta. Aí o menino senta e começa a falar. Aí de algum modo, Jesus o levantou. Os discípulos ajudaram. O próprio Jesus chamou o jovem lá e deu para a mãe. Deu para quem? Jesus só dá o que é vivo para quem é capaz de gerar vida. Jesus dá o que é vivo para quem é capaz de multiplicar a vida. Ele não deu o menino para os sacerdotes que estavam ali só cumprindo o cerimonial. Ele não deu o menino a alguém da multidão. Ele deu o menino à mãe que gera vida. Ele deu a lei a Israel na pedra, mas deu o Espírito Santo que é vivo para a igreja, porque a igreja é um instrumento de vida. Ele não deu a reforma protestante a hereges. Ele deu a reforma protestante a quem se esforçou para colocar a Bíblia nas mãos de todos, porque Ele só dá o que é vivo para quem gera vida. Ele não dá poder, unção, dons milagrosos a quem se travou pela doutrina do cessacionismo. Ele vai dar dons para quem ainda acredita que Deus faz milagres, para quem ainda acredita que Deus usa seus servos com dons espirituais. Ele dá vivo, Ele dá vida para quem é capaz. Ele dá o que é vivo, para quem é capaz de gerar vida. Ele não deu a bênção da multiplicação para quem vive na prática da homossexualidade. Não deu. Ele não dá prosperidade para quem é orgulhoso e individualista. Se você não pensa no outro, se você não multiplica a vida por aquilo que você já tem, você não é um instrumento de vida. Então Deus não te dará uma prosperidade viva. Qual foi o símbolo de prosperidade que Deus deu para Israel? Você vai repetir, quer ver? Você vai completar, quer ver? Eu vos tirarei dessa terra, Êxodo 3, e vos conduzirei a uma terra larga, boa, espaçosa, que mana leite e mel. Eu preciso matar a vaca para dela extrair o leite? Eu preciso matar a abelha para dali extrair o mel? Eu preciso derrubar as árvores? Porque alguns estudiosos dizem que a expressão mel ali poderia ser das riquezas das árvores ou de alguns frutos. Eu preciso derrubar a árvore para colher o fruto? Não. Então o que Deus estava prometendo, leite e mel, era: eu vou dar a vocês uma prosperidade que não virá daquilo que é morto. Eu vou dar a vocês uma prosperidade viva. E quando Deus te entrega uma prosperidade viva, é porque Ele acredita que com o vivo que Ele te deu, você vai multiplicar a vida. Sustente um missionário, abrace os projetos sociais da igreja. Se Deus te deu uma prosperidade viva, multiplique a vida, porque Ele só dá o que é vivo para quem é capaz de gerar vida. Seja uma mãe. Paulo disse à igreja em Corinto: eu vos gerei em Cristo. Paulo disse aos Gálatas: eu sinto dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. Ele não dá salvação a demônios. Demônio não gera vida. Salvação é algo vivo. Quem Ele dá salvação? Ao homem, que pode gerar vida através da salvação que recebe. Ele prega o evangelho e Jesus salva mais vidas. E eu encerro. Um milagre local na porta de Naim gerou uma glorificação geral. Versículo 17: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus fez um milagre local, mas o nome dele foi glorificado em muitos e muitos lugares.
Entenda o que eu vou lhe dizer, pelo amor de Deus, e nunca mais esqueça isso. Tudo o que Deus fará na sua vida jamais será para a sua glória. Jamais será para você cantar sabor de mel, querendo se vingar. Quem viu na pobre não me ajudou, agora que veio na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco. Vai olhar para mim e ver a glória de Deus em mim. Não, 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 não. Tu vigia. Qualquer milagre que Ele fizer na sua vida, versículo 16, todos glorificaram a Deus. Aleluia. Todos disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O que Deus fizer na sua vida é para que os outros saibam que Deus ainda age no meio do seu povo. Olha o versículo 17. Esta notícia a respeito dele se divulgou. A respeito dele, eu vou perguntar: a respeito dele. Dele quem? Pensei que era do menino morto ressuscitado. A notícia a respeito de Jesus. O menino foi ressuscitado, a mulher teve um filho ressuscitado, mas o nome que se divulga é o nome de Jesus. Nada é sobre nós. É tudo por Ele, para Ele, sobre Ele. O nome dEle foi divulgado. Não é por vingança. Não é porque Ele ama você mais do que o outro. É graça. É favor. É porque tudo aquilo que Ele faz em nossa vida é simplesmente para a glória do nome dEle. Quando Jesus ressuscita um morto, Jesus não está fazendo algo novo. Jesus está voltando ao início. Porque o original é o homem ter vida. A morte é uma falsificação pelo pecado. Então, quando a gente vê um milagre, a gente diz: uau! Algo novo. Jesus diz: não, eu estou voltando ao início, porque eu não gerei o homem para morrer. Eu estou levando o homem de volta para o Éden. Jesus estava dando uma pausa na maldição que está na terra. E quando Jesus faz o milagre, Ele está dizendo: um dia ninguém mais ficará cego, ninguém mais ficará paralítico. Um dia ninguém mais morrerá. Toda maldição será arrancada. Jesus só estava mostrando para nós que um dia a morte será vencida e reinaremos para sempre em vida e paz na presença de Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Isso aqui não é para você dizer: então Deus vai fazer do mesmo jeito na minha vida. Não. Poder Ele pode, mas esse aqui Lucas está escrevendo para você saber: Jesus é poderoso para anular as maldições. Jesus tem compaixão, e como aconteceu lá, um dia Ele virá novamente e vai impedir esse fluxo do pecado no meio de nós, e nunca mais haverá noite, nem dor, nem morte, nem maldição, porque todas as coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Só tem essa esperança quem tem Jesus na sua vida. Quem pode ficar em pé dando glória a Deus, faça isso. Jesus, eu preguei sobre o seu poder de fazer milagre, o seu poder de restaurar, o seu poder de devolver o que é vivo para quem é capaz de gerar vida, o seu poder de controlar as portas em nossas vidas. Então, pela autoridade que há no nome de Jesus, abre a mente do seu povo para entender: é o Senhor quem controla as portas da nossa vida. Abre a mente do seu povo para entender: o Senhor só dará algo vivo para quem gera vida. Abre o coração do seu povo para entender: o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos ama e o Senhor nos trata de modos diferentes. Pai,
Parece que não, mas o Senhor está agindo na vida dele, o Senhor está agindo na vida dela. Quanto mais orarmos, quanto mais dependermos, quanto mais nos esvaziarmos, mais a sua unção se manifestará em nós, através de nós e apesar de quem somos nós, em nome do Senhor Jesus.